cartas para aquelas igrejas que estavam sofrendo com esses hereges que se infiltraram na igreja. Então essas epístolas foram escritas com essa intenção. Segundo a epístola de Pedro, que a gente estudou terça-feira passada, Judas, que a gente vai estudar hoje, e as 3 epístolas de João. Então essas 5 epístolas são desse período, entre 60 até o ano 100 depois de Cristo, e a intenção de todas essas epístolas é combater as igrejas que estavam infiltrando na igreja, e antes que elas crescessem, os cristãos foram orientados a como combatê-las. Então a gente tem aqui a epístola de Judas. É interessante a gente perceber isso, não é epístola a Judas, não é alguém que escreveu para ele, é ele quem escreve para igrejas. Não sabemos ao certo quais são essas igrejas, porque na sua saudação ele não nomina, né? Não dá nome a essa igreja ou essas igrejas para as quais ele envia as cartas, não há uma anotação sobre isso, mas é ele quem está escrevendo. Então é epístola de Judas e não epístola a Judas, conforme a gente escuta às vezes alguém falar, né? Epístola a Judas, é epístola de Judas. Bom, o pano de fundo desta epístola, ela é praticamente a mesma coisa da segunda epístola de Pedro. Inclusive o capítulo 2 de Pedro se aproxima muito, com muitos versículos da epístola de Judas. Então o pano de fundo é bem relacional, ou está relacionado com a epístola segunda de Pedro. Então a relação literária entre Judas e segunda de Pedro é importante na determinação do pano de fundo. Trata-se de 2 epístolas distintas, porém existem semelhanças de pensamento e de vocabulário entre elas. A epístola declara que Judas tensionava escrever a salvação comum. Então a primeira intenção de Judas, quando escreveu a epístola, era falar sobre os aspectos da salvação. Mas, diante das heresias crescentes na igreja, Judas então muda a sua intenção e então escreve uma obra apologética. O que é uma obra apologética? É uma obra que defende o pensamento cristão, o pensamento correto. Então, é uma obra que defende o pensamento cristão, não é uma obra teológica ou devocional, é uma obra apologética, é uma obra de defesa da fé cristã. Judas diz que se introduziram alguns que já tinham sido descritos que assolavam a igreja. Então, logo no começo da carta, Judas explica que a intenção dele era falar sobre a salvação, porém, dada a necessidade, ele escreve uma obra para defender o pensamento cristão, para combater esses que estavam introduzidos na igreja, com o propósito de colocar os seus pensamentos equivocados. Nos versículos 17 e 18 da epístola de Judas, e Judas só tem um capítulo, então não é necessário a gente falar capítulo 1, versículos 17 e 18, porque só tem um capítulo. Então a gente, quando acontece de ter um livro que só tem um capítulo, a gente só fala os versículos. Então nos versículos 17 e 18, Judas citou 2 de Pedro 3,3, que atribuiu aos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses 2 versículos aí têm uma relação direta com 2 de Pedro 3,3. Diante dessas passagens, é razoável concluir que a segunda epístola de Pedro passou pelas mãos de Judas e que ele sentiu-se impelido a escrever sobre a apostasia que Pedro havia predito e que já havia começado a manifestar-se na igreja. Então a segunda epístola de Pedro, onde ele alerta os cristãos sobre os hereges que iam assolar a igreja, chegou às mãos de Judas, dentro do período que já estava acontecendo, os hereges já estavam começando a colocar os seus pensamentos equivocados, e Judas, tendo como material na mão, um dos materiais
a segunda epístola de Pedro, ele escreve então sua carta. Então, com isso a gente conclui que a segunda epístola de Pedro é anterior à epístola de Judas, e Judas utilizou também desse material para escrever sua epístola, que é a segunda epístola de Pedro. Então, no próximo slide a gente vai identificar quem que é esse Judas, que a Bíblia fala de um monte de Judas. E hoje a gente escuta na igreja alguém perguntando se essa epístola de Judas é o Judas Iscariote que escreveu antes de se tornar infiel e antes de suicidar-se. Não, esse aqui é outro Judas, não tem nada a ver com os Iscariotes. Então, conforme a gente pode observar ali no slide, a gente tem vários Judas na Bíblia Sagrada. Lembrando que o nome Judas é uma variação do nome Judá. O nome Judá é um nome hebraico, o nome Judas é um nome grego, mas é o mesmo nome. Então, o primeiro personagem bíblico a ter o nome de Judas é lá no Antigo Testamento. O nome é Judá, que é um das tribos, um dos pais da tribo da qual veio o Salvador Jesus. Então a gente tem, além do Judá, lá do Antigo Testamento, que tem o mesmo nome Judas, a gente tem o Judas Iscariotes, que é o traidor. A gente tem Judas, filho de Tiago, que era um dos discípulos. Esse Judas, filho de Tiago, também é conhecido como Tadeu, lá em Mateus 10, versículo 3, Marcos 3, versículo 18 e João 14, 22. Então, além do Judá, que é o mesmo Judas, a gente tem Judas Iscariotes, Judas, filho de Tiago, que é o mesmo Tadeu. A gente tem o Judas o Galileu, tem uma referência sobre ele lá em Atos capítulo 5, versículo 37. Ele foi um revolucionário e acabou sendo morto, porque queria fazer uma rebelião contra Roma. Além desse, a gente tem Judas Barsabás. O prefixo Bar é o prefixo aramaico que significa filho. Então aqui é Judas, o filho de Sabás. Ele estava presente no concílio de Jerusalém e foi portador de cartas às igrejas gentias, como a gente observa em Atos 15, 22, 27 e 32. A gente tem o Judas, que é o Judá, um ancestral de Jesus, já fiz referência a ele, que é um dos pais da tribo de Judá. E a gente tem o Judas, irmão de Tiago e meio-irmão de Jesus, em Mateus 13, 55. Então, quem que é o autor desta epístola? Ele se identifica lá no verso 1 como irmão de Tiago. Então, tudo leva a crer que esse Judas, autor desta epístola, é esse irmão de Tiago e meio-irmão de Jesus. Então, no meio desse monte de Judas aqui, o autor desta epístola, ele é irmão de Tiago, o apóstolo, aquele moderador do concílio de Jerusalém, lá de Atos 15, e também irmão de Jesus, ou meio-irmão de Jesus, É porque ele é irmão de Jesus só por parte da mãe, no caso, É por parte de mãe, Então, o justamente. Tiago também seria Sim, meio-irmão. também, todos os irmãos de Jesus que a Bíblia fala lá em Marcos, capítulo 6, versículo 3, são meio-irmãos de Jesus, Certo. Bom, então vamos lá, autoria, local e data. Então, o autor, esse Judas aí, era o irmão de Tiago, aquele que foi o moderador do concílio de Jerusalém, lá de Atos capítulo 15, e meio-irmão de Jesus. Lá em Marcos capítulo 6, versículo 3, a gente tem lá o seguinte texto: não é este o carpinteiro, filho de Maria? Aí começa a falar sobre os irmãos de Jesus. Irmão de Tiago, José, Judas, olha o Judas aí, é esse autor da epístola, e Simão, e não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Porque que os habitantes lá de Cafarnaum, de Nazaré, escandalizavam-se em Jesus? Eles conheceram Jesus desde pequenininho, conhecia a família de Jesus, conhecia os irmãos de Jesus, as irmãs de Jesus. Daqui a pouco Jesus começa a operar milagres e dizer que é o Messias. Eles ficaram assustados.
Uai, como é que pode ser isso, né? Então Jesus era tão humano, né, que até confundiu seus conterrâneos. Assim como Tiago deve ter crido em Jesus como Messias depois da ressurreição. Então, os irmãos de Jesus, fica claro na Bíblia que só creram em Jesus como Messias depois da ressurreição de Jesus. Então, assim como Tiago, Judas só passou a seguir Jesus como Messias depois de Jesus no seu estado ressurreto. Judas, apesar de ser meio irmão de Jesus, irmão do apóstolo Tiago, né? Ou moderador do concílio, ou moderador da igreja de Jerusalém, ele não era um dos apóstolos. A gente vê lá no versículo 17, que fala assim: todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Se ele tivesse classificação entre os apóstolos, ele tinha colocado aqui o pronome pessoal, né? Nós, mas não, ele falou os apóstolos. Então, a epístola não oferece qualquer indicação clara quanto ao local ou data em que ela foi escrita. Então, a gente não sabe para quais igrejas Judas escreveu, não temos essa indicação. A data também não há uma data exata para quando foi escrita a carta, mas a gente tem algumas alusões, conforme está escrito aí, ó. Se a segunda epístola de Pedro tinha acabado de circular, e a de Judas pode muito bem ser datada então de aproximadamente 67 ou 68. Já tem uma outra hipótese, que a epístola de Pedro já tinha muito tempo que estava circulando. Se isso é verdade, a epístola de Judas então é escrita da década de 80. Qual que é a opinião mais aceita? A primeira opinião é mais aceita, que a epístola de Pedro tinha pouco tempo que estava circulando. Então a epístola de Judas é por volta aí do final da década de 60, lá pelo ano 67, 68, no máximo 69 depois de Cristo. Essa é a opinião mais aceita, viu? Essa opinião mais tardia, que a epístola de Judas foi escrita na década de 80, não é muito aceita pela maioria, não. A maioria aceita 67 até 69 como a data provável da escrita da epístola de Judas. Bom, vamos então agora fazer uma análise da epístola. A epístola tem 25 versículos, então a gente vai ver se consegue, nesses 45 minutos aí que faltam, falar os 25 versículos da carta e fazer uma análise de alguns deles. Não vai ser possível fazer de todos, porque o tempo não nos permite. Então ali tem o esquema da carta, né? O esquema da carta são 3 pares. O primeiro par é a saudação e o anúncio de emergência, né? Onde apresenta aqui o pensamento do apóstolo de Judas com relação à fé cristã. Depois, os outros 2 pares, a gente tem aqui uma discussão sobre a apostasia, né? Onde ele faz um apelo aos precedentes históricos e denuncia, ou faz uma denúncia, como que se comporta esses ensinadores apóstatas. E o terceiro par é onde apresenta aí a sua conclusão. Ele dá conselhos aos crentes diante dessas heresias emergentes, e nos últimos 2 versículos há uma bênção final. Então, ali tem os versículos, pode deixar lá, fazendo favor, Borges, naquilo que estava lá, Borges, no próximo, Borges, travou aí? Então ali tem os versículos. Então a gente vai trabalhar os versículos à medida que for avançando, porque os slides lá estão diferentes daqui. Então, Borges, atenção total, que quando for avançando, você vai passando lá, porque está diferente do que está no meu computador aqui. Bom, então vamos lá. Os 2 primeiros versículos constam aqui uma saudação de Judas. Ele fala: Judas, servo
servo de Jesus Cristo. Ele usa a palavra grega aqui, doulos, que significa escravo. Com isso ele está dando uma demonstração aqui de humildade, porque quando uma pessoa se classificava como doulos, escravo, ele estava se colocando na seguinte categoria: eu vivo para agradar e fazer a vontade do meu Senhor. Então, quando ele fala Judas, servo, ele está dizendo aqui que Jesus é o seu Senhor e ele vivia para fazer a vontade desse Senhor e agradá-lo. E irmão de Tiago, que é uma outra demonstração de humildade. Ele está dizendo assim: olha, eu sou tão desconhecido que eu preciso me identificar. Sou o irmão do moderador da igreja de Jerusalém, de um dos grandes conhecidos da igreja de Jerusalém. Então aqui, quando ele se identifica como irmão de Tiago, né, Adelfós de lá no grego, ele está dando essa demonstração de insignificância, fazendo uma comparação entre o seu irmão, que era muito mais conhecido, muito mais importante, entre aspas aí, no convívio, no contexto de igreja, no contexto de administração eclesiástica, do que ele. Aí ele fala sobre os seus destinatários. Não classifica uma igreja, mas qualifica essa igreja ou essas igrejas que estão ou que está recebendo a sua carta. Ele classifica essas pessoas como chamados, amados e guardados. É comum na epístola de Judas ele usar sempre qualificações em tríade. Sempre vai gostar dessa coisa aí, de colocar 3 qualificações. É até uma maneira, um estilo que ele adota, para que as pessoas guardem com maior facilidade. Então, quase tudo que ele vai qualificar, ele faz em tríade. Como a gente pode perceber aqui, chamados, amados e guardados. Interessante que ele fala aqui a palavra amados, ele usa o verbo agapau, eu amo, no grego, no particípio perfeito passivo. O tempo perfeito descreve a atividade contínua. É a mesma coisa de alguém dizer assim: eu estou a amar, né? Eu amei ontem, eu amo agora e vou amar amanhã. Então, quando ele chama os seus destinatários de amados por Deus Pai, ele está dizendo que Deus amou, Deus ama e Deus continuará amando. Então ele usa pouquíssimas vezes esse verbo, é usado nesse tempo no Novo Testamento, e uma das vezes é aqui em Judas. E guardados por Jesus Cristo. Chamados, amados e guardados também dá a ideia de passado, presente e futuro, né? Eles foram chamados para servir, recebem o amor de Deus, por isso continuam servindo, e são guardados por Jesus Cristo até o dia de sua vinda. Então dá uma ideia de passado, presente e futuro, esses três adjetivos aí, né? Bom, qual que era o desejo de Judas para os seus leitores? Que a misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Olha a tríade de novo aí: misericórdia, paz e amor. Ele gostava disso, né? Então esse era o desejo de Judas para os seus leitores, que lhes fossem multiplicados a misericórdia, a paz e o amor. No tópico 2 aí a gente tem um anúncio da emergência. Que emergência é essa? Nos versículos 3 e 4, Judas vai falar que a fé está em perigo. Se as pessoas não tomassem cuidado e deixassem esses hereges terem voz na igreja, a fé corria perigo. Então essa é a grande emergência que Judas anuncia nesses 2 versículos aí, versículo 3 e versículo 4. Ele fala assim: amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem. Aqui é uma advertência para que os cristãos verdadeiros defendessem a fé deles. Então, que batalhassem pela fé. Essa expressão fé aqui, pistos, no grego,
dá a ideia de todo o corpo das verdades do Evangelho, que deveria ser defendida, como por exemplo Paulo faz lá em 1 Coríntios capítulo 15, onde ele faz uma defesa de uma das grandes, ou talvez a maior verdade da fé evangélica, que é a ressurreição do nosso Senhor. Ele chega a dizer que se o Senhor não tivesse ressuscitado, era vã a nossa fé. Bom, Judas fala que batalhe pela fé, ou seja, pelo todo o corpo de verdades do Evangelho, de uma vez por todas. Essa expressão todas, lá no grego é apax, que significa as verdades evangélicas imutáveis. Então, quando ele diz de uma vez por todas, ele está falando que essas verdades evangélicas não mudam, são imutáveis. Aí ele coloca confiada aos santos. Quando ele usa essa expressão confiada, ele está falando sobre uma referência às tradições imutáveis das verdades do Evangelho. Então, confiada no sentido de que aquilo que foi passado por Jesus aos apóstolos e aos apóstolos à igreja. Então, ele está falando aqui da tradição evangélica, que deve ser considerada imutável. Então, esses hereges que estão se apresentando na igreja devem ser combatidos. Aí ele fala, confiada a quem? Aos santos. Aqui a expressão é hagios, que é a mesma expressão lá do hebraico, kodesh. Aquelas pessoas foram separadas para Deus e para a obra de Deus. Aos santos aqui é um sinônimo da palavra cristãos, aqueles que foram separados para Deus e para a obra de Deus. 4. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Aí ele vai qualificar esses homens aí, ó. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo como único soberano e Senhor. Ele classifica aqui estes homens de ímpios. Lá no grego é asebés. Asebés dá a ideia de que não conhecem a Deus, por não conhecerem a Deus, são profanos e são hereges. Então, essas três qualificações aí entram dentro da ideia de assebeia: não conhecer Deus, profanar as coisas de Deus e falar coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus, ou seja, heresia. E transformam a graça de nosso Deus em libertinagem. Aqui até um jogo de palavra, né? Os ímpios, asebés, libertinagem, que ele usa aselgeia, olha que parece, né? Uma palavra com outra lá no grego. O que é libertinagem, aselgeia no grego? É o uso da liberdade sem o bom senso. O Evangelho traz liberdade, só que essa liberdade que o Evangelho traz é uma liberdade com responsabilidade. É o uso da liberdade com bom senso. A libertinagem é o contrário disso. É o uso da liberdade sem bom senso. É aquele raciocínio: eu sou livre, posso fazer o que eu quero. O Evangelho não tem esse discurso. O Evangelho diz assim: você é livre, você pode fazer aquilo que edifica. Essa é a ideia. Então, além deles transformarem a graça de Deus em libertinagem, ainda negam Jesus como único soberano e Senhor. Esse é o comportamento desses ímpios que Judas aqui qualifica. Terceiro, Judas vai falar que lá no passado muitos ímpios, muitos hereges surgiram, e eles por não respeitarem Deus e as coisas de Deus, foram castigados. Outra vez ele vai usar aqui os exemplos em número 3, em tríade. Ele gosta disso, Judas. Olha só, versículos 5 até o 7. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor, aí ele vai falar aqui de três grupos, que em certa época foram favorecidos, mas não respeitaram esse favorecimento, e por isso foram culpados de presunção, falta de fé e grave imoralidade. E todos eles foram castigados. Então ele vai falar aqui sobre o primeiro grupo,
que o Senhor libertou o povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Então esse povo recebeu o grande benefício da libertação, mas no deserto tentaram a Deus. Por isso aquele povo que saiu do Egito não entrou na terra, entrou apenas a nova geração. Segundo grupo, aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada. Eles têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Então o segundo grupo são os anjos que rebelaram junto com Satanás e perderam o direito de estar na sua habitação primeira, que era o céu. Por isso estão reservados para o castigo eterno, para o juízo do grande dia. Terceiro grupo, Sodoma e Gomorra, moravam em planícies extremamente belas, tudo que plantava dava, mas não deram valor àquele grande benefício natural que receberam, né? E as cidades em redor de Sodoma e Gomorra se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. O que dominava em Sodoma e Gomorra? A homossexualidade. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Então Judas cita 3 grupos aqui que não respeitaram aquilo que Deus deu a eles e acabaram recebendo castigo por isso, que foram os que saíram do Egito, que tentaram a Deus no deserto, os anjos caídos e Sodoma e Gomorra. Então os falsos irmãos contemporâneos de Judas ignoram esses exemplos que serviam como sinais. Por isso eram igualmente culpados de imoralidade sexual e de comportamento arrogante contra a autoridade do próprio Deus e a de anjos que foram designados por ele. Então Judas vai falar que antes que essas pessoas tentassem a igreja com suas heresias, com suas imoralidades, isso já havia acontecido no passado, que esses grupos tinham que ficar atentos, porque grupos tais como eles no passado haviam recebido castigo. Então Judas, nos versículos 5, 6 e 7, fala justamente sobre isso. Versículos 8 até o 16, agora nós temos um grupo maior aqui de versículos, onde Judas ocupa toda essa perícope para falar sobre a denúncia dos ensinadores apóstatas. Vai qualificá-los aqui, vai dizer como que eles agem, né? Quais são as suas qualificações. Ele fala assim, da mesma maneira que aqueles grupos lá do passado desrespeitaram Deus e as coisas de Deus e receberam castigo, essa turma aí também vai acontecer a mesma coisa com ela. Aí ele vai qualificar essa turma de hereges que está no meio da igreja lá. Da mesma forma, estes sonhadores, ele qualifica esses hereges como sonhadores, porque provavelmente eles baseavam as suas heresias e os seus maus comportamentos em sonhos e visões espirituais. Muitas pessoas agem assim, né? Ao tentar justificar os seus atos, apelam para sonhos e visões. Isso não é de hoje, isso acontecia lá na época de Judas, aconteceu também no passado. Quando, por exemplo, Jó está conversando com seus amigos, um dos seus amigos diz para Jó, o meu argumento baseia-se numa visão noturna que tive, não é? Então isso é lá desde a época dos patriarcas. As pessoas muitas vezes, por falta de argumentos, utilizam-se de sonhos, de visões para poder justificar suas atitudes. Então Judas os qualifica como estes sonhadores. Aí ele vai usar novamente três qualificações para eles. Eles contaminam o próprio corpo, isso fala da homossexualidade, rejeitam as autoridades. Autoridades aqui é a palavra kyriotês, que é uma referência ao senhorio de Cristo. Eles escarneciam do senhorio de Cristo sobre eles, da autoridade de Deus sobre eles, e difamam, maldizem os seres celestiais. Aqui a palavra para seres celestiais é a palavra grega doxas, que pode ser traduzido como gloriosos, mas a ideia aqui é de seres celestiais. Então eles contaminam o próprio corpo, referência à homossexualidade,
rejeita as autoridades, uma ideia de rejeitar o senhorio de Cristo, escarnecer a autoridade de Deus sobre eles. E terceiro, difamam os seres celestiais. Qual que é a ideia aqui? Havia no contexto judaico uma ideia, a gente viu isso lá em Hebreus, que quando Deus promulgou a lei, lá no Êxodo, houve uma participação dos anjos nessa promulgação. A Bíblia nunca falou isso diretamente, mas dentro do conceito judaico, dentro da teologia judaica, havia esse pensamento da participação dos anjos na entrega da lei. Então, quando Judas fala que eles difamam os seres celestiais, ele está falando que eles estão rejeitando os princípios divinos. Então, olha como que Judas qualifica esse grupo de hereges: contamina o próprio corpo, uma referência à homossexualidade ou ao sexo livre, rejeita as autoridades, uma referência a rejeitar o senhorio de Cristo ou escarnecer da autoridade de Deus sobre eles, e difamar os seres celestiais é a rejeição das leis de Deus para a vida deles. Versículo 9: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer qualquer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. E está dizendo aqui, olha, esses hereges estão difamando as coisas de Deus, as coisas espirituais, dizendo coisas terríveis sobre isso. Porém, Miguel, numa disputa com o diabo sobre o corpo de Moisés, não desrespeitou nem o diabo, mas pediu que o Senhor o repreendesse. A gente tem um texto parecido lá em Zacarias capítulo 3, versículo 2, quando o anjo do Senhor não repreendeu diretamente o diabo, mas disse: o Senhor te repreenda. Esse texto aqui é um texto que faz alusão a um texto que nós não temos ele, porque ele desapareceu, que é um texto que fala sobre a assunção de Moisés. Esse texto da assunção de Moisés fala sobre isso, que houve uma disputa quando Miguel foi enterrar, sepultar o corpo de Moisés. O diabo chegou e queria o corpo de Moisés, acusando injuriosamente Moisés de assassinato, porque Moisés havia, antes de ter tido um encontro com o Senhor, matado um egípcio lá no Egito. E então Miguel repreende em nome do Senhor o diabo afugenta-se daquele lugar, e Miguel então sepulta Moisés. Isso é o que está lá nesse texto, né, do chamado Assunção de Moisés. É um texto que nós não temos mais, os manuscritos foram perdidos, mas Judas faz alusão a esse conhecimento público dentro da teologia judaica dessa passagem relatada lá no livro de Assunção de Moisés. Bom, então vamos lá, versículo 10. Todavia, esses tais, olha a diferença, enquanto ele chama os leitores da carta de amados, né? Aqui ele chama essa turma aqui de esses tais, né? É uma expressão de menosprezo, até de desrespeito, né? Esses tais difamam tudo que não entendem, e as coisas que entendem por instinto como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Versículo 11: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Olha só, ele usando de novo, né? 3 exemplos aqui: caminho de Caim, erro de Balaão, rebelião de Corá. Bom, mas o que é o caminho de Caim, né? Lá no grego, lá, rodô tu Caim, é a falta de espiritualidade, a religiosidade falsa, a incredulidade. Esse era o comportamento desses hereges. Assim como Caim não teve espiritualidade, ou até mesmo produziu uma religiosidade falsa, porque na verdade ele era um incrédulo, porque só o incrédulo é que faz uma religiosidade aparente. Esse era o mesmo comportamento daqueles hereges,
tinham aparência de religiosos, mas na verdade eram incrédulos. Era apenas uma religião aparente ou uma falsa religiosidade. Segunda coisa que aquele grupo de hereges se assemelhava lá na história, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão, planeto Balaão, lá no grego. O que é isso, erro de Balaão? É ter motivações ímpias, enganar a comunidade cristã e lucrar com isso. Não foi isso que Balaão fez? Tentou enganar o povo de Deus, através de profecias, não conseguiu, deu um conselho para Balaque. Balaque então promove uma grande festa, o povo se corrompe. Então, através das instruções, corrompeu o povo. Aqueles hereges caíram nesse mesmo erro, no erro de Balaque, e foram destruídos na rebelião de Corá. A rebelião de Corá, eu estava olhando no texto grego hoje, tem uma expressão interessante aqui para a expressão rebelião, que Judas usa. Judas usa antilogia do core. Antilogia é o contrário de logia. Logia vem de logos. Logos é a palavra, o verbo, a demonstração, a harmonia, que é uma expressão que foi usada para se referir à pessoa de Jesus, lá em João capítulo 1. Aí aqui Judas usa para rebelião a expressão antilogia, ou seja, é uma turma que prefere a desordem, é contra a harmonia, que se reflete pela autoridade divina, é a rejeição à liderança apostólica e aos ensinamentos da igreja cristã. Isso aí resume-se em rebeldia, hostilidade às autoridades. Antilogia é isso. Esses hereges aqui eram rebeldes, não respeitavam a liderança de Deus e nem a liderança daqueles que Deus havia escolhido para exercer sobre eles uma liderança cristã. Bom, vamos lá, senão o tempo acaba e a gente não consegue terminar. Versículo 12. Esses homens ou esses hereges são rochas submersas. A gente vai ver aqui, 6 qualificações, 2 grupos de 3: rochas submersas, pastores que cuidam só de si mesmos, nuvens sem água. Esse é o primeiro grupo de 3. Segundo grupo de 3: árvores de outono, ondas bravias, estrelas errantes. Judas gostava, disso, mas não tem nenhuma uma questão espiritual nesse gosto de Judas, não. É apenas um estilo literário para facilitar a compreensão e facilitar a guardar aqueles conceitos. Vamos entender aqui o que são rochas submersas. Em algumas versões está lá manchas, outras versões está nódoas, Mas a ideia melhor aqui, para a palavra esquilades, no grego, é rochas, corais, submersos. Qual que é a ideia? É aquelas pedras do mar, à beira da praia, que ficam tiradas pela água, aí o navio vem, bate naquelas pedras, fura o casco, dá prejuízo. Esses hereges eram do mesmo jeitinho, ficavam ali no meio da igreja, como que não quer nada, escondido, camuflado, mas quem ouvisse os seus ensinamentos e desse ouvido para eles, afundaria como um barco batendo nas pedras. Então a ideia aqui melhor são rochas submersas e não nódoas ou manchas, como algumas versões têm. Bom, como que eles agiam sorrateiramente? Que as rochas submersas são rochas submersas pelas águas. Eles agiam sorrateiramente nas festas de fraternidade. A igreja primitiva reunia-se todo domingo, fazia uma festa, um almoço comunitário, e depois desse almoço tinha a celebração da ceia. Tinha um culto e seguia-se a celebração da ceia. Então a igreja primitiva celebrava a ceia todo domingo. Tinha um almoço comunitário e a ceia seguinte. Então eles aproveitavam esse momento do assentar juntos para poder, no meio das festas de fraternidade, colocar suas ideias,
seus conceitos, os seus pensamentos hereges. Aí diz assim, 2, eles são pastores que cuidam só de si mesmos. Então, alguns deles ocupavam posição de lideranças no meio da igreja. Então, pastores aqui, a ideia é de liderança, e não de um pastor titular, um pastor oficial. São pastores que cuidam só de si, são a ideia de líderes. Alguns desses hereges alcançaram até mesmo posição de liderança no meio da igreja. E às vezes, por causa disso, por terem posição de liderança, muitas vezes eram ouvidos com maior autoridade. Aí ele fala assim, terceiro conceito, primeiro são rochas submersas, segundo, pastores que cuidam só de si mesmo, terceiro, nuvens sem águas. Nuvens sem águas. Nephelai Anidroi. O que são essas nuvens sem águas? Que são impelidas pelo vento. Está lá o agricultor, vê aquela nuvem, fala, vai chover, graças a Deus, vai molhar minha plantinha. Aí o vento vem e leva a nuvem vai embora e ele fica frustrado. Então, nuvens sem águas são aquelas nuvens que causam expectativas, mas que não fazem nada. A mesma coisa é essa turma aqui. Eles são só sombras, não tem substância. Eles não têm nada para dar aos que estão aguardando alguma coisa boa deles. Nuvem sem água, levada pelo vento. Aí depois vem mais 3 qualificações para eles, árvores de outono. As árvores de outono são sem frutos, 2 vezes mortas. Uma alusão aqui de que eles são mortos em pecados e mortos em boas obras. Não tem nenhuma dessas coisas, né? Não tem piedade nem boas obras. Ondas bravias do mar. As ondas bravias do mar vão batendo assim, né? E vão trazendo aquelas espumas, muitas vezes trazendo sujeiras consigo. Assim são essa turma. Os seus atos vergonhosos são expostos, né? São vistos. E são estrelas errantes. Quem já ficou num lugar onde não tem energia, na roça, num lugar sem energia, pode ver melhor as estrelas no céu à noite, não é verdade? Se você ficar observando, de vez em quando você vê uma estrela cadente, uma estrela caindo. Aí logo ela some no abismo escuro, lá nas trevas, né? Aqui esse pessoal pode ser que tenha um certo brilho, mas por causa das suas heresias e dos seus comportamentos imorais, logo cairão. E cairão em densas trevas. Então, estes hereges são qualificados aqui como rochas submersas, líderes que cuidam só de si mesmos, nuvens sem águas. São qualificados como árvores de outono, ondas bravias, estrelas errantes. Vamos lá para os versículos 14 e 15. Bom, esses versículos 14 e 15 falam o seguinte: Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Veja, o Senhor vem com milhares de milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de piedade que eles cometeram impiamente, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Bom, versículo 14 e o versículo 15 é uma citação de um livro que não entrou no cânon sagrado, chamado Primeiro Enoque. Esse livro, ele não é um livro inspirado por Deus, não está nas Escrituras, mas fazia parte do conhecimento dos judeus. Era um livro considerado um livro apocalíptico, que falava principalmente sobre o aparecimento do Messias. Embora esse livro tenha o nome de Enoque, que é o sétimo depois de Adão, ele foi produzido lá no período intertestamentário, junto com outros tantos livros que foram produzidos baseados nos conceitos da expectativa do reino messiânico. Mas esse livro aqui era um livro muito lido pelos judeus. Embora os judeus não considerassem livro inspirado por Deus e por isso não estava nas Escrituras Sagradas,
era um livro de conteúdo teológico messiânico que os judeus conheciam. Então Judas fez uso desse livro para poder dizer: olha, Enoque escreveu falando que esses hereges iam surgir nesses dias. Por isso que ele faz alusão a esse texto. Mesmo não sendo um texto canônico, não há problema nenhum em citá-lo, porque faz parte da teologia judaica o conceito messiânico e o surgimento dos hereges, que são os anti-messias, né? os anticristos. Então, versículo 16: essas pessoas, aqui ele está fazendo um resumo dos falsos irmãos, destacando 3 características principais. Eles eram oponentes rebeldes, licenciosos e eram motivados por suas próprias vantagens. Isso a gente pode observar aqui no versículo 16, essas pessoas vivem se queixando, ou seja, são murmuradores, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si, ou seja, vivem vangloriando-se e adulam os outros por interesse. Hoje tem muita gente que repete esse comportamento hoje, né? Pessoas que vivem murmurando, a coisa nunca está boa para eles, seguem sempre os seus desejos, as suas próprias vontades, vivem falando sobre si, dos seus atos, e ainda adulam os outros para poder receber alguma coisa em troca. Esse era o comportamento daqueles hereges. Era uma maneira deles ganharem os verdadeiros cristãos para si, para poderem, além de convencê-los com as suas heresias, tirar um lucro com isso. Bom, então vamos aqui para os versículos 17 até o 23. Diante da exposição de Judas, do comportamento dos hereges, as qualificações, os prêmios que os hereges receberão, que são castigos, né? Assim como aconteceu na história. Aí Judas, agora a partir do versículo 17, vai aconselhar os crentes como que os crentes têm que agir diante da situação desses hereges que estão surgindo na igreja. Ele fala assim: todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, qual foi a predição? A predição que surgiria no meio da igreja muitos hereges. Então, só lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos. Versículo 18: eles diziam a vocês, olha a predição aí, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Versículo 19: estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Então, Judas fala: olha, os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo já avisaram, tomem cuidado com esses hereges. Aí cita aí, né, a advertência apostólica. Versículos 20 até o 23, a gente vai ver aqui quais que são as responsabilidades dos cristãos diante dessa circunstância. Qual circunstância? O surgimento desses hereges no meio da igreja. Como que os cristãos têm que comportar-se? Olha o versículo 20: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve à vida eterna. Aqui o autor, Judas, fala de 4 características cristãs que os cristãos têm que desenvolver para que os hereges não os apanhem como presos: fé, oração, amor, esperança. Então essas 4 características têm que permear a vida do cristão para que os hereges não os apanhem. Santíssima fé fala da fé correta, a fé evangélica, pregada por nosso Senhor e passada pelos apóstolos aos cristãos. Oração no Espírito Santo, né, para que haja fortalecimento nessa fé. Depois vem: mantenham-se no amor de Deus.
Porque se manter-se no amor de Deus, com certeza fará as coisas de Deus, seguirá a Deus, os seus preceitos, então as heresias não terão lugar na vida dessa pessoa. Enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna, a esperança para a vida eterna. Então, aqueles hereges pregavam coisas e soluções só para a vida aqui. Eles não falavam de uma vida futura e rejeitavam a ideia do senhorio de Cristo e a esperança da glória futura. Então, as características que devem permear a vida do cristão pelas heresias é guardar a fé genuína em oração do Espírito Santo, preservar-se no amor de Deus e ter a esperança do porvir na vida. Então, qualquer outra palavra que vier que despreze essas 4 características, o cristão tem que rejeitar. Versículo 22: tenham compaixão daqueles que duvidam. Ter compaixão é diferente de ter complacência. Ter compaixão não é a mesma coisa de ser complacente. Ser complacente é concordar com o erro. Ter compaixão é tentar tirar aquela pessoa do erro, que é o que vem aí, a outros salvem arrebatando-os do fogo. Ou seja, aqueles que estão duvidando, tenham compaixão deles ao ponto de aquele que quiser ajuda, quiser socorro, salve essas pessoas. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Ou seja, preocupe-se com a pessoa em salvá-la, mas não decrete ao seu discurso. Odiando até a roupa contaminada pela carne é uma alusão à ideia da imoralidade pregada por alguns deles, que era uma ideia de uma espécie de pré-gnosticismo. Ou seja, o gnosticismo dizia que a matéria era má. Bom, se a matéria é má, ela nunca vai ficar boa, vamos dar alusão para ela, que é uma espécie de libertinagem pré-gnóstica. Então, odiando até a roupa contaminada pela carne é uma ideia de imoralidade. Preocupe-se em salvar essas pessoas, mas ao mesmo tempo cuidado com o que elas ensinam, para ao invés de serem misericordiosos, não serem complacentes. Vamos lá, bênção final, versículos 24 e 25. Então Judas termina a sua epístola com um hino. Esses versículos aqui são um hino, fazem parte de um hino que era cantado na igreja primitiva. Esse hino, ele lembra aos leitores de Judas acerca da grande esperança no porvir, mas ao mesmo tempo, antes desse porvir chegar, existe uma ajuda no presente. A gente só vai conseguir chegar lá porque há uma ajuda aqui, ou uma ajuda cá, né? Vamos lá. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair, ou seja, guardá-los de tropeçar, em uma outra versão. A gente só consegue vencer e chegar no porvir porque confiamos que Deus é poderoso para nos guardar do tropeço, nos impedir de cair, quando confiamos a nossa vida nele. Olha, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Versículo 25: ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade. Olha, glória resume todos os atributos divinos em seu brilho poderoso. Então, quando a gente pensa em Deus, a gente já pensa num ser glorioso. Glória tem dois significados: honra e um brilho que circunda o ser. Então, Deus é tanto um ser honroso quanto um ser brilhante. Então, glória dá essa ideia dos atributos divinos em seu brilho poderoso. Majestade significa o reinado da divindade. Poder dá a ideia de domínio, não é? Refere-se à extensão do seu poder e domínio sobre tudo e todos. E autoridade
Deus faz o que lhe apraz, da ideia de soberania, né? Então, aqui diz: a único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos. Dá uma ideia de passado, né? Agora, a ideia de presente, e para todo sempre, a ideia do futuro. Então, Deus é o Senhor do tempo, agiu na história, está agindo no presente e reserva um futuro glorioso para aqueles que mantêm-se puro, mantêm-se de acordo com os ensinamentos evangélicos, apostólicos, e que rejeitam as heresias, e nesse caso aqui, as heresias gnósticas. Aí ele termina com um amém, que é uma expressão hebraica para dizer que aquilo que foi dito é digno de fidelidade. Alguns dizem assim, né? Ou seja, né? Certeza que vai acontecer. Então, amém. Isso que foi dito é digno de fidelidade. Essa é a ideia da palavra amém, uma palavra hebraica. Bom, na próxima terça-feira vamos falar sobre a primeira epístola de João. Estamos terminando, irmãos. Daqui mais umas 5 terças-feiras a gente termina aí essa batalha, né? Que está sendo aí já 2 anos e meio já estudando toda terça-feira a palavra de Deus. Meus queridos, vamos fazer uma oração. Depois a gente vai pedir aí os nossos obreiros para tirar uma fé. Que Deus nos ajude, né? Nos guarde. Pai, no nome de Jesus, nos guarde, Senhor Deus, das heresias, das